Bom dia, boa tarde, boa noite, mas principalmente boa tarde aqui para o Kleberson, para a Anne, Luísa, Michael, Vanessa, Samuel, Milena e Jennifer. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma tarde ensolarada nesse Recife pandêmico, em que a gente ainda está neste regime de adaptação, né? Que fazendo as nossas disciplinas parte síncrona, parte assíncrona, mas sem poder visitar aquele belíssimo e agradável prédio do Segói, onde a gente se encontra e, se Deus quiser, a gente vai se encontrar no próximo semestre. Tá, então essa é a disciplina Princípios de Economia, a gente já está da metade para o final e no último encontro a gente começou a falar do assunto de hoje, que é sobre externalidades. Gente, esse é mais um assunto daqueles apaixonantes, tá? Eu sei que eu sou suspeito, né? Toda hora que eu falo de alguma coisa de economia, eu já falo com essa empolgação. Vocês já conseguem ver o meu brilhinho nos olhos aqui. Mas é que eu realmente acho esses assuntos fascinantes. E eu acredito que vocês também estão começando a gostar. Então, essa história de externalidade, ela é muito mal entendida. E eu vou pegar aqui um exemplo que é até um pouco doloroso para mim, tá? Vou confessar para vocês que eu sou fã de carteirinha de uma política, uma pessoa, uma figura política que foi candidata a presidente há um tempo atrás e tal, que é uma pessoa que luta pela equidade no nosso país, pela justiça social e tal, mas é que ela abraça muito a bandeira da do meio ambiente, tá? O nome dela é Marina Silva. Então eu sou um grande fã dessa política, eu vou confessar aqui para vocês, mas não estou fazendo propaganda, cada um vota quem quiser. Há uns tempos atrás, eu tive uma tristeza quando eu ouvi a minha ídola falando uma bobagem. Ela chegou lá e foi falar assim: é, para os economistas, o meio ambiente, as florestas, as matas, tudo isso são externalidades. Isso não é admissível, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei. E quando ela continuou falando, ela não precisava falar muito mais coisa, porque eu já vi que ela não entendia o que era externalidades. Então, ela, por desconhecimento, por desinformação, usou um termo muito próprio da ciência econômica e usou de uma forma preconceituosa, achando que falar de externalidade geralmente se referia a um tipo de economista que está pouco lixando para o meio ambiente, para a justiça social e para tudo mais. Infelizmente, tem muitos coleguinhas meus desse jeito, mas não é o caso da teoria. Então, nós vamos falar nessa introdução aqui, eu vou começar a explicar por que a Marina Silva estava errada ao fazer essa afirmativa, tá? Então vamos para o básico, vamos entender que esse nome, externalidade, é alguma coisa que é externa a outra coisa, tá? Então tem um muro, tem uma unidade, tem uma organização e tem uma parte externa a essa organização, tá? Externalidades vão ser efeitos do tipo vizinhança. E aí, no nosso último encontro, eu contava para vocês assim: eu tinha um vizinho que morava aqui no mesmo condomínio que eu, que ele era um maestro. Ele faleceu já, mas ele era um maestro muito talentoso. E quando ele se sentava lá ao piano, numa tarde de domingo, eu falava: pronto, vai começar o meu concerto gratuito, privado. Eu podia desfrutar de boa música, aquele clima agradável, porque tinha alguém que estava lá fazendo uso do seu piano. Eu não pagava nada por isso. Então eu tinha um benefício, né, uma influência positiva, sem arcar com os custos daquilo. Se Deus livre e guarde, né, ainda na vida do maestro, se ele ficasse sem grana, tivesse apertado e parasse de tocar o piano, e a gente perguntasse, não, eu estou sem dinheiro para mandar afinar, e aí eu vou talvez só no ano que vem e tal. Se ele me dissesse isso, eu faria uma vaquinha rapidamente aqui no condomínio e falava, pessoal, vamos lá, vamos fazer a manutenção do piano do maestro, porque, poxa, a gente tem um show de graça todo domingo e a gente vai perder essa chance e tal. Então, o que acontece? Se você recebe um efeito positivo, existe o risco de você não pagar por ele, ou não se sentir responsável por ele, e acabar que ele se perde. Por quê? Porque as pessoas que estão se beneficiando dele não estão entrando, participando para contribuir. Tá? Então, isso é um risco de externalidades positivas.
Mas existem externalidades negativas também. Então, imaginei aqui brincando, né, um vizinho que fosse baterista de uma banda punk. E aí, ele não era um bom baterista, mas ele praticava muito, era muito esforçado. E a gente tinha que sofrer, né, todo dia com a tentativa dele de se transformar num baterista profissional. Né? Ele batia muito agressivamente, uma zoada muito grande, aquilo acabava tirando o sossego. Então, mais uma vez aqui, um efeito externo, né, o efeito de uma vizinhança, de uma pessoa que está fora da sua residência e que acaba afetando o seu bem-estar na sua residência, só que nesse caso um efeito negativo. Então, no primeiro caso, a gente chama de uma externalidade positiva, no segundo caso, a gente chama de externalidade negativa. Aí você vai falar assim, pô Luiz, mas de onde que caiu essa história? Negócio de banda, de tal, eu achei que a gente estava falando de economia. Essa não é uma disciplina sobre economia? Então, pessoal, então vamos trazer esta ideia de externalidade positiva e negativa para o funcionamento da economia. Então, vamos pensar primeiro na mais comum, que é a externalidade negativa. Então você está lá morando numa cidade, aí você fica sabendo que vai se instalar uma fábrica grande, nova lá. Você fala, que legal, vai gerar emprego e tal, vai ter mais renda na cidade. No início você acha aquilo uma ótima notícia. Aí de repente, quando a fábrica começa a operar, você vê que é uma fábrica de tinta e que ela emite um monte de poluentes gasosos na atmosfera. E as populações em volta, as comunidades mais no entorno da fábrica, começam a adoecer. Você fala assim, pô, peraí, não. Como é que a fábrica pode fazer isso? Não, não existe uma legislação que diz o tipo de poluente que ela está colocando ainda é numa quantia pequena. Então, mas as pessoas estão adoecendo. Não, tem que provar que estão adoecendo por causa da fábrica. Então acaba que o ônus da prova fica com a vítima. Né? E assim, e o cara que está lá provocando aqueles males, ele está fazendo aquilo por quê? Muitas vezes porque ele não quer instalar o filtro e manter, substituir de tempos em tempos o filtro para evitar o dano a terceiros. Então, de alguma forma, ao não fazer isso, ao não instalar filtros e substituí-los regularmente, ele está pegando esses custos da produção dele e jogando na costas de terceiros. Ele fala assim, eu não vou fazer isso, então o custo vai acabar sendo arcado por quem mora na região. Então, uma empresa consegue reduzir os seus custos porque está lançando para terceiros. Então, está gerando uma externalidade, um efeito externo à fábrica e que está impactando a vida de terceiros. Quando você vem lá, o Ministério Público Ambiental, quando alguém faz uma denúncia e a prefeitura tem uma secretaria do meio ambiente séria e tal, e vai lá e faz inspeção, vai lá e fala assim, olha, não só você vai ter que pôr o filtro, mas você vai pagar multa. E as pessoas que estão aqui nessa comunidade vão poder te processar, porque você gerou danos à saúde delas. As pessoas vão pedir indenização e tudo mais. Se isso acontece, a empresa vai falar assim, bom, eu não posso externalizar, mandar para terceiros os meus custos de produção. Mesmo que a minha tinta, né, sei lá, o meu produto fique um pouco mais caro, eu preciso incorporar todos os custos de produção na minha planilha. Eu não posso jogar para terceiros a conta de uma coisa que eu estou fazendo. Então, essa é que é a ideia de externalidades. A grande maioria da discussão sobre externalidade é sobre externalidade negativa. Então, você tem uma fábrica de jeans, né? Várias fábricas de produção de jeans lá em Santa Cruz do Capibaribe, aquelas cidades ali no entorno de Toritama. Você tem várias pequenas fabriquetas de vestuário. A turma compra o jeans, o tecido muito duro, muito bruto, elas cortam, muitas vezes elas alteram e lavam a peça no final. Quando lavam a peça, para dar aquela aparência de desbotado. E elas, boa parte delas, joga o resíduo dessa lavagem do jeans no Capibaribe. Hoje é dia 24 de novembro, gente. Hoje é dia estadual do Capibaribe. Infelizmente não é um dia de comemoração, porque é um dos rios mais bonitos, mais importantes para o nosso estado e é dos rios mais poluídos que a gente tem.
poluição de toda sorte. Esgotamento residencial, esgoto de fábricas, de pequenas fábricas e unidades produtivas, restos de animais, restos de alimentos, toda forma se alimentam dessa água populações ribeirinhas que passam muito mal com ela, mas populações animais também. Criação de porcos nas margens, criação de gado, de boi nas margens. Então é um rio podre, né? Na verdade é um córrego, é um grande esgoto Capibaribe. Então, mas o que está acontecendo aí? Tem um monte de gente que deveria cuidar dos seus resíduos e que acaba jogando para a coletividade. Eles estão externalizando um custo, uma tarefa, uma obrigação que era sua. Estão jogando para terceiros, tá? Tá, então essa discussão ela é importantíssima para a gente mensurar o custo de dano gerado a terceiros e, alternativamente, o custo da produção daquele dano. Então, imagine assim que eu tivesse uma fábrica e que ela, de fato, lançasse aí algum tipo de poluente no ar. Mas aí, esse poluente era meio que inevitável. Aí eu falava assim, bom, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar todas as residências que estão no meu entorno, num raio de 2 quilômetros, e vou instalar telas nas coisas, vou colocar barreiras naturais de plantas para evitar que essa poluição que eu inevitavelmente faço acabe chegando a terceiros. Então, dependendo do arranjo, do custo a terceiros e o custo de correção na fábrica, uma unidade responsável pode escolher como melhor corrigir aquele problema, tá? Tá, então isso é externalidade e isso é externalidade negativa, tá? Então é desse assunto que a gente vai falar hoje, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Lembrando que quando a gente discute o conceito de externalidade, a importância desse conceito, a gente está ainda dentro daquela parte da economia que eu chamei de economia do bem-estar. O que é economia do bem-estar mesmo, gente? A economia que mede o excedente do consumidor, o excedente do produtor, toda aquela discussão que a gente fez na última aula, inclusive falando como que a tributação pode reduzir o excedente do consumidor e o excedente do produtor, tá? Tá, então deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, que são as fichas de aula que a gente está usando. Cadê? Tá aqui. Pronto. Então, o que são externalidades agora? Uma definição mais formal. São fenômenos externos ao processo de produção ou de consumo que afetam o nível de bem-estar de terceiros. Geram custos ou ganhos para terceiros, para agentes que não estão diretamente envolvidos naquela atividade, tá? O mercado, nesses casos, tende a operar ineficientemente, a não ser que a gente vá lá e coloque uma regulação. Tá? Então, olha só, gente, isso aqui não é a economia dos capitalistas ou economia dos comunistas, não é uma discussão ideológica, não. Aqui é falar assim, a corrente principal da economia reconhece claramente que nessa situação os mercados funcionando livremente não geram um resultado bom. Então tem muito economista aí de meia tigela que acha que tudo vai ser resolvido pelo mercado, que o governo não tem que se meter em nada, que é tudo mercado, o mercado é que é o bom. Se esse cara fosse um bom economista, ele saberia que a teoria principal da economia fala assim: tem um monte de circunstâncias em que os mercados não funcionam bem. Então, aqui a gente não está discutindo se a gente é de um campo de pensamento ou de ideologia ou de outro. A gente está constatando que mercados, na presença de externalidades, funcionam mal. É isso que a gente vai tentar mostrar ao longo desse nosso encontro aqui hoje, tá? Mas deixa eu voltar um ponto dessa discussão, nessa definição que eu fiz aqui, para falar sobre externalidades na produção e externalidades no consumo.
Tá, então, a externalidades na produção, eu já dei o exemplo da fábrica. A fábrica emite um poluente e aquilo gera danos à saúde das pessoas que moram no entorno. Esse está muito fácil, né? Agora, tem uma externalidade positiva na produção? Será que tem algum ganho que as pessoas têm pela operação de uma determinada fábrica ou atividade ali? Tem. E um exemplo muito clássico disso é o exemplo de a produção de mel, apicultura e a produção de flores. O que acontece, gente? O mel, ele decorre de uma atividade que as abelhas nos fazem, né? Fazem um serviço ambiental importantíssimo de polinizar as plantas, de passar nas flores e tentar fazer a coleta ali daquele material, do néctar e tudo mais. Ao fazê-lo, ela participa do ciclo reprodutivo das plantas. Tem muitos pensadores famosos que já falaram assim: olha, você quer ver esse planeta passar fome? Basta você matar as abelhas. Eles são agentes, as abelhas são agentes de extrema importância no ciclo da vida nesse planeta. Então, quando você tem as pessoas criando abelhas, mantendo uma fábrica de mel, alguma coisa assim, essas pessoas também estão oferecendo serviço para uma unidade do lado que está, sei lá, fazendo uma plantação ou então cultivando flores. Então, a presença de uma fábrica de mel ao lado de uma produção de flores faz com que ambos ganhem. A abelha ajuda a floricultura ajuda a produção de mel. Tá, então, é possível que você tenha externalidades positivas na produção. A gente sempre está mais preocupado com as externalidades negativas, porque elas são mais abundantes, mais comuns. Toda hora a gente vê uma fábrica lascando alguém que está em volta. Mas também tem externalidades positivas, tá? Tudo isso aqui na produção. Agora vamos falar do consumo. Tá, então, gente, olha só. Cada um de nós que vai no supermercado, a gente volta para casa com um monte de material plástico. Com um monte. Com os vasilhames dos produtos que a gente compra, com a sacola plástica, com as embalagens. A gente traz um monte de plástico para casa. Quando a gente faz isso, chega no final do dia, depois que a gente já consumiu aqueles produtos, a gente bota no saco de lixo e manda alguém tomar conta daquilo. A gente não quer saber, a gente quer que o caminhão passe e leve aquilo para um outro lugar bem longe. Só que quando a gente compra um monte de produtos com embalagem plástica, a gente está gerando um dano ao meio ambiente. Muito desse plástico acaba sendo extraviado, acaba caindo em rios, em lagos ou até no mar, acaba gerando um fenômeno que hoje a gente tem, chama de microplástico, que é quando o plástico se dissolve em moléculas muito pequenininhas e acaba contaminando cursos d'água. Então a gente está participando da geração desse efeito a terceiros. Aí você fala assim: ah, mas como é que eu vou fazer, Luiz? Eu vou deixar de comprar as coisas que eu preciso? Eu falo, não, você pode continuar comprando. Mas uma das coisas que você pode fazer é tentar escolher os produtos cuja embalagem seja menos plástica, envolva mais papelão, ou então que você compre maiores quantidades, né? Porque às vezes você compra um vidrinho assim de creme desse tamaninho, ele já vem com embalagem plástica, ele tem uma outra coisa e é uma quantidade muito pequena. Quando a gente compra maiores quantidades, a relação plástico por produto fica menor, então é como se você estivesse consumindo menos plástico, né, por produto adquirido. E é claro, a gente também pode fazer reciclagem. Cada um de nós, a gente não precisa esperar ter um sistema de coleta de lixo de primeiro mundo na nossa cidade para a gente evitar. Então, quer ver exemplos que muita gente consegue fazer? Fala assim: ah, eu tomo cerveja. Eu disse, pronto, então eu guardo as latinhas. As latinhas eu vou lá e eu sei que tem uns catadores ali, eu vou lá e entrego as latinhas lá para os catadores. Tem gente que usa o plástico, né, o garrafa PET e tal. Fala, ah, não, isso aqui eu sei que eu posso separar, porque também tem catador que reúne garrafa PET. Tem cooperativas de catadores. Tem vários lugares na cidade do Recife, se você puser no Google,
Tem um monte de lugar onde você pode levar. Ah, mas vai me dar um trabalho danado, eu não tenho tempo, tal. Aí entra aquela história, né? A gente quer fazer parte da solução ou a gente vai empurrar a conta para terceiros? Então, existe externalidade negativa no consumo. Mas tem um exemplo mais engraçado que outro dia eu escutei, me falaram, me contaram e eu estava rindo com isso. Tem uma professora aqui na Rural, professora de francês, que dá aula lá no núcleo de idiomas, e que ela falava que ela tinha horror aí no cinema no Brasil, porque todo mundo come pipoca no cinema. E eu falei assim, como assim, professora? Mas espera aí, tem que ter pipoca no cinema. Ela falou assim, eu tenho horror, eu detesto ficar ouvindo barulho de alguém mastigando perto de mim enquanto eu estou assistindo um filme. Então, quer dizer, entra o Luiz e a esposa dele lá no cinema para comprar sua pipoca, para assistir o seu filme, aquelas bobajadas de Hollywood, e eu nem estou me dando conta que eu estou incomodando uma pessoa do lado. Então, eu estou gerando um desgaste, um desconforto a alguém. Isso pode ser com o som alto, isso pode ser com a pessoa que faz festa depois das 10 da noite, isso pode ser com a pessoa que traz 40 pessoas para sua própria casa para uma festa e passa o final de semana inteira bebendo, gritando e dançando, aí a vizinhança toda tem que aguentar. Então, o consumo pode gerar efeitos negativos também nas pessoas em volta, né? Então, não é só a produção que pode gerar efeitos externos. Também o consumo pode gerar efeitos externos, tá? Tá, vamos pegar aqui alguns exemplos que eu já citei, outros que eu ainda não citei. Olha só, gente, um dos grandes exemplos de externalidade positiva, a universidade. A universidade, no final das contas, o que é aquilo ali? Ora, eu tenho um monte de departamentos, um monte de professores trabalhando pertinho de pesquisadores, trabalhando do lado de laboratórios, gente que tem a função de ensinar, muitas vezes tem a função também de pesquisar, tem a função também de formar novos pesquisadores. Então, o fato de eu ser um bom professor me ajuda a eu formar um novo pesquisador. O fato de eu fazer pesquisa me ajuda a dar uma aula mais atualizada, porque eu trago aqui as discussões que eu estou pesquisando, eu trago para a sala de aula também, não fica aquela coisa morta de só do livro-texto. Tá? Então, a existência de pesquisa do lado do ensino faz com que as duas partes ganhem. O ensino fica mais interessante, acaba tendo mais impacto, as pessoas falam de coisas que realmente estão vivenciando, não é uma coisa que leram no livro. E a pesquisa, por outro lado, vai encontrar novos pesquisadores, pessoas que também vão se apaixonar por aquela temática, que vão encontrar uma pessoa para guiar nos primeiros passos para virar pesquisador. Então, os dois lados ganham. O pesquisador encontra novos pesquisadores, o professor dá uma aula melhor, todo mundo sai ganhando. É por isso que a gente chama essa organização de universidade. Infelizmente, tem um monte de gente que não entende isso. E se fecha lá no seu quadrado, se fecha lá no seu departamento, não quer saber de ninguém mais. Não, eu vou lidar aqui no meu quadradinho, na minha visãozinha fechada, aqui só quero saber de economia, economia, economia. Não quero discutir nada de consumo, quero discutir nada de saúde, quero discutir nada de estatística. Meu negócio aqui é falar de grana, 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 só mercado financeiro. Tem gente assim. Essas pessoas estão dentro da universidade, mas não deveriam estar. Na universidade, a gente tem que andar. Tem que fazer disciplina lá na sociologia, tem que fazer disciplina lá na educação física, tem que fazer disciplina lá na biologia. A gente tem que passear, aproveitar que tem gente sabida de todos esses campos para a gente poder melhorar o nosso conhecimento, tá? Um outro exemplo de externalidade positiva é quando alguém faz pesquisa básica. Quando alguém faz pesquisa sobre materiais novos, sobre medicamentos novos, e principalmente quando inovam, quando criam produtos novos, tecnologias novas. Muitas vezes, gente, com pequenos avanços ali no laboratório, a gente pode ter populações gigantes, assim, de milhões de pessoas sendo beneficiadas. Então, assim, como soluções que surgem
de uma pesquisa ali boba de 3 ou 4 professores que usaram 20, 30 mil reais para fazer uma pesquisa. Você pode ter centenas de milhões de pessoas ficando livre de uma praga que tomava conta lá das lavouras delas em outro lugar do planeta. Tá, então, você gasta um pouquinho aqui, mas você tem um efeito positivo extraordinário na sociedade como um todo. Tá? Inovação tem essa característica. É por isso que se escuta tanto essa conversa, né, massiva sobre startup, inovação, empreendedorismo. Às vezes fica até chato, de tanto que falam desse negócio. Mas a ideia é que esse pessoal fica apaixonado com os efeitos sistêmicos da inovação. Você muda a realidade das pessoas. Se tiver alguma dúvida disso, pensa só, gente. O que o WhatsApp significa para a gente hoje? Ninguém mais está preocupado em conta de telefone. Ninguém, quase ninguém mais faz chamada telefônica. Eu não atendo chamada telefônica no meu celular nunca. Muito raramente eu atender uma chamada. 90% das chamadas é banco tentando vender consignado, é gente querendo oferecer alguma venda, alguma coisa assim. A maioria das pessoas falam comigo pelo WhatsApp. Então, isso muda. Você consegue mandar um WhatsApp para o pipoqueiro. Ah, não, o pipoqueiro lá da frente da igreja onde eu vou, eu fiquei devendo uma grana a ele. Ah, não, vou ver se ele vai estar lá, que eu quero passar, pegar alguma coisa e tal. Então, o acesso que a gente tem à comunicação ficou muito, muito, muito facilitado com essa tecnologia, né? Então, é, os efeitos na sociedade que essas inovações trazem são muito grandes e muitas vezes a gente pode chamá-los de externalidades positivas, tá? No caso de externalidades negativas, aqui só para a gente continuar os exemplos, empresas poluidoras, quando não são responsabilizadas pelas emissões, elas geram externalidade negativa. Ruídos do processo produtivo, congestionamento de veículo. Então imagina, gente, olha só, quem é que não gosta de ter um automóvel? Quem é que não sonha em ter um automóvel bonito para poder se deslocar a hora que quiser para o seu trabalho, para a sua casa e tal? Todo mundo. Agora, se todo mundo for fazer isso ao mesmo tempo, chega uma hora que ninguém anda. Nós somos um país ainda que está comemorando quando produz mais carro. No mundo inteiro, os países estão falando assim: como é que a gente para de produzir carro? De que maneira que a gente pode fazer as pessoas andarem mais de transporte coletivo? Aí toma melhorar o transporte coletivo, toma investir em metrô, toma investir em trens de alta velocidade e tudo mais, tentando tirar as pessoas dos automóveis. Aqui não, no Brasil a gente ainda está comemorando. Poxa, temos uma boa notícia. A indústria automobilística de Pernambuco bateu recorde. Produzimos mais carro. A gente ainda não se deu conta de que cada vez mais a gente acaba ficando preso no trânsito, porque não cabe todo mundo. Tá. Proximidade de pessoas ou de unidades onde se lida com doenças infecciosas. Hospitais, clínicas, laboratórios, até lavanderias especializadas, né? Por exemplo, uma lavanderia hospitalar, ela é perigosa, ela tem que ter um cuidado muito grande, ela pode trazer um monte de enfermidades para uma comunidade. Então, essas empresas, elas precisam ser monitoradas, reguladas, fiscalizadas, porque o impulso, a tendência de falar, ah, deixa para lá, joga esse lixo aí mesmo, ah, deixa aí, joga essa água onde tiver que jogar mesmo e tal. Para reduzir custo, essa tendência é muito forte. Então, quando a Marina Silva falou assim, para os economistas, o meio ambiente é externalidade, ela não foi justa. Eu tive vontade de falar assim, não, Marina, peraí. Para a grande maioria dos economistas, a gente estuda a externalidade e a gente quer botar conta em quem está gerando o dano. A gente quer botar a responsabilidade sobre quem está gerando o dano. E pelo contrário, né? Se a gente tem uma fazenda, se a gente tem uma mata, se a gente tem um acervo ambiental, aquilo ali é gerador de serviços para a sociedade.
Então, nós temos que pagar. Nós temos, de alguma forma, remunerar aquilo, proteger, garantir que ele se mantenha, tá certo? Tá, pessoal. Então, a explicação conceitual a gente terminou aqui. Agora eu quero trazer essa discussão para dentro do diagrama de demanda e oferta, tá? Só que aqui já tem um diagrama desenhado, eu vou fazer aquele recurso de novo, de começar de um diagrama em preto e branco, em zero, tá? Vamos começar aqui de um diagrama sem nada, para a gente poder começar essa ideia desde o início. Então, eu vou desenhar aqui para vocês o tradicional diagrama de demanda e oferta. Então, tem um eixo vertical, um eixo horizontal. Aqui no eixo horizontal a gente sempre coloca quantidades. Aqui no eixo vertical a gente sempre coloca preço, né? Aí a gente coloca lá uma curva de demanda, daquele jeitinho deitado para a esquerda, ou seja, na medida que os preços caem, as pessoas compram maiores quantidades, na medida que os preços sobem, as pessoas compram menores quantidades. Mas aí eu vou desenhar aqui a curva de oferta de uma indústria, né, de um setor de fabricação de tinta. Só que eu vou assumir aqui que esse setor ele está nem aí para o meio ambiente, nem para as comunidades do entorno. Então, essa curva de oferta aqui, ela descreve a quantas unidades que essas fábricas estão dispostas a produzir conforme o preço aumenta, né? Cada um dos pontos da curva de oferta está falando assim, se o preço for tanto, eu só me interessa produzir tal quantidade. Se o preço for lá no alto, aí eu vou até aqui a curva de oferta, ó. Não, se o preço for lá no alto, aí já me interessa produzir muito maiores quantidades, tá? Então a curva de oferta registra esse comportamento das fábricas. Elas olham para os seus custos de produção e falam assim, eita, o preço do mercado está muito mais alto que o meu custo de produção, então eu quero produzir mais e mais e mais e mais. Tá? Então, basicamente, tem essa lógica lá. Agora, essa curva de oferta aqui, quando a gente desenhou ela desse jeito, ela tem como pressuposto uma estrutura de custo. Está embutido aqui nessa curva de oferta os custos em um determinado patamar. Se eu chegar de uma hora para outra e falar assim, essa fábrica aqui agora vai ter que pagar uma licença especial ambiental. Se eu criar uma coisa como essa, eu posso fazer com que essa fábrica mude a sua curva de oferta. A gente discutiu lá anteriormente que quando a estrutura de custo de uma empresa aumenta, a curva de oferta se desloca para a esquerda. Agora vamos pensar nessa fábrica poluente, tá? A fábrica poluente, ela não colocava filtro nas suas chaminés, ela não estava nem aí pelo dano causado a terceiros, então ela estava aqui nessa curva de oferta artificialmente deslocada para a direita. O custo dela, originalmente, estava para a direita. Por quê? Porque ela não estava pagando por todos os custos de produção. Tinha custos que ela estava tendo, né, que ela deveria estar tendo, instalando filtros, substituindo os filtros de tempo em tempo, que ela não estava fazendo. Com custos mais baixos, artificialmente, é como se a curva de oferta desse setor tivesse sido deslocada para a direita de maneira artificial. Agora, olha o que acontece, gente. Nessa primeira situação aqui, em que ela está não pagando pelos filtros, não arcando pelo dano causado a terceiros, o preço da tinta que ela produz fica mais barato. E a quantidade que ela produz é grande. Olha aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de Q0, tá? Eu vou chamar de P0. Essa aqui é a situação da fábrica e das empresas lá num setor que não estão pagando pelo filtro. Na hora que começa a fiscalizar, todas elas correm e vão lá pagar pelo filtro e fazer a substituição do filtro de tempos em tempos.
Se isso acontecer, vocês vão concordar comigo que elas vão passar a ter custos um pouquinho mais altos, né? Porque de tempos em tempos vão ter que pagar pela substituição dos filtros. Se elas vão ter custo um pouquinho mais alto, a curva de oferta vai se deslocar para a esquerda. Então a gente vai passar para um ponto P1, ó. Um ponto em que a tinta vai chegar no mercado um pouquinho mais cara, P1. E que essa empresa vai produzir uma quantidade um pouquinho menor, Q1. Aí é que entra o empresário e, de uma maneira preconceituosa e estúpida, fica falando assim: esses ambientalistas só querem atrapalhar a vida do país. Ah lá, fica obrigando a gente a trocar filtro toda hora, a fazer tudo isso. Olha o que acontece com o preço da tinta que a própria população vai ter que pagar, ó. Ficou mais cara. Olha o que acontece com a quantidade que o país produz, ó. Ficou menor. Esses ambientalistas só servem para atrapalhar a vida da gente. Vocês entenderam por que eles falam isso? Agora, onde é que está a falsidade desse argumento? Onde é que está a babaquice desse argumento? É que se você tiver em Q0, você de fato está produzindo mais. Se você estiver vendendo a sua tinta a P0, o seu produto está chegando na prateleira do consumidor mais barato. Mas sabe a custa de quem? A custa de crianças morrendo com câncer no pulmão. A custas de comunidades pobres no entorno de fábricas que estão adoecendo e morrendo. Então, será que vale para ter uma lata de tinta custando não R$ 12, mas custando R$ 10, vale a pena matar as pessoas? Vale a pena destruir o nosso rio, destruir o nosso Capibaribe? Não vale. Então, na verdade, o que a gente deve entender é que esse Q0, essa quantidade maior aqui, e esse P0, esse preço mais baixo, é uma ilusão que o mercado cria. O mercado cria essa ilusão por quê? Porque ela jogou o custo de produção nas costas de famílias pobres que moram no entorno da fábrica. Então, a economia ela está artificialmente gerando um benefício para o consumidor. Mas se você pesquisar e for mensurar essas coisas, você vai ver que o dano causado é desumano, é inaceitável. Para ter um produto mais barato, não dá para você matar pessoas. Essa conta ninguém pode fazer. Eu não posso colocar vidas na contagem em comparação com números de lucro da fábrica. Pois olha a má notícia, gente. Se não tiver regulação, se não tiver fiscalização, é exatamente isso que as empresas fazem. No Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Suécia. Em todos os lugares do mundo, na presença de externalidades, o que o mercado faz? Empurra a conta para a sociedade. Daí, a gente precisa entender que quando vem uma legislação ambiental, ela não é contra a empresa, ela não é contra o empresário, ela não quer que o produto fique mais caro para o consumidor. Ela só não quer que essa conta seja repassada de uma maneira desumana para pessoas que não têm nada com isso. É preciso que quem compra tinta pague o preço integral da tinta. Se você vai comprar tinta, você tem que pagar todo o custo. Não pode comprar tinta mais barata porque uma parte do custo foi jogada na família que está em volta da fábrica. Você que comprou a tinta tem que pagar o custo inteirinho. Não vale isso, jogar uma parte do custo para terceiros. Agora, vocês entenderam por que eu fiquei indignado com a fala da Marina? Porque a gente ensina isso na economia. Eu não estou falando que o meio ambiente é externalidade, eu não estou falando que a floresta amazônica é desimportante, pelo contrário. O que eu estou falando é assim, na presença de externalidades, os mercados falham. E a gente precisa de regulação, e a gente precisa de fiscalização. Senão a fábrica vai empurrar a conta para terceiros. Não é um problema só brasileiro.
É um problema que está na Índia, na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, todo canto. Em todo canto a gente precisa fazer essa fiscalização, tá? Tá, Ô, então, professor, diga lá. o que aconteceu com Sobradinho não, Brumadinho? É um exemplo disso, né? É, ali é um exemplo trágico, sabe? É Milena que falou, não foi? Isso. Então, Milena, aquilo foi um exemplo trágico e eu vou te explicar por quê. Aquela operação, ela é uma operação que tinha um risco ambiental muito grande. E aí, quando você tem um risco ambiental, você tem um monte de fiscalização, de regulação e tudo mais. Só que essa empresa é grande demais. A Vale do Rio Doce é grande demais, ela é poderosa demais. Então, alguém que vai fazer um trabalho para ela de inspeção das barragens de resíduo, a pessoa fica com medo de falar que tem um problema. Se ela chegar lá para fazer a inspeção e sair apontando problema, a própria Vale do Rio Doce pode falar assim: não, você está vendo o cabelo na casca de ovo, não existe nada disso, não. Eu vou parar de contratar o seu escritório, vou contratar um outro. Então, olha a nossa situação. Uma operação que tinha um risco enorme de impacto ambiental, que tem fiscalização, que a própria empresa é obrigada a contratar auditoria internacional técnica para vir vistoriar as suas barragens. Chega uma empresa alemã, japonesa, vai lá, olha e fala assim, diz que está tudo ótimo. Porque Vale do Rio Doce, meu amigo, essa é uma das maiores empresas do planeta. No ramo dela, ela é a maior do planeta. Ela opera jazidas de minério que equivalem aproximadamente a 1/3 do minério de ferro do planeta. Uma empresa. Ela não é empresa grande. Ela é um monstro de grande. Ela é gigante. É um negócio tão maior do que a gente imagina que a gente nem faz ideia o volume de dinheiro e de operação dessa empresa. Tá, então, todo o processo de regulação e fiscalização das barragens, todo ele falhou. E o resultado foi trágico, né? Porque você tem não só aquele desastre humano, com mais de 200 pessoas mortas, mas você tem um desastre ambiental que a gente vai pagar essa conta por mais 60, 70 anos. Boa parte dos rios que foram afetados, eles estão contaminados e estão com água comprometida para os próximos 60, 70 anos. E é uma região linda, aquela região de montanhas lá, bem pertinho da minha cidade, né? Eu sou natural de Belo Horizonte. Ali é Brumadinho, é uma cidade bem pertinho. Tem um dos museus mais bonitos do Brasil lá e que foi interditado durante mais de um ano por causa daquele desastre. Museu ao ar livre, chama Inhotim. É um museu bem interessante. Se vocês puserem no Google, vocês vão ver lá, Museu Brumadinho, Museu ao Ar Livre, vocês vão ver. É uma área maravilhosa, muitas peças, então um ponto turístico da região. E que ficou inacessível para todo mundo durante mais de um ano. Então, esses desastres ambientais são exemplos disso. É claro que a empresa, se ela tivesse tomado todos os cuidados para esse desastre não acontecer, a curva de oferta dela ia ser um pouquinho mais alta. O preço do minério de ferro do Brasil ia ser um pouquinho mais alto. A gente ia acabar produzindo por ano um pouquinho menos de minério de ferro. Aí você fala assim, mas isso daí vale a pena? Vale a pena a gente jogar o custo do minério de ferro um pouquinho mais barato sobre a vida de centenas de pessoas? Não vale, não pode fazer isso. Então, sem a vistoria, a fiscalização contínua do Estado, o que a gente vai ter é curvas de ofertas excessivamente ou artificialmente deslocadas para a direita. Então, parece que os custos são mais baixos. Por quê? Porque o cara não está pagando. Então, olha aqui, ó. Olha agora, por favor, para esse diagrama, tá, gente? Essa curva de oferta mais à direita aqui, eu estou chamando de a curva de oferta
quando o setor apenas leva em conta os custos privados, ou seja, os custos que ele tem dentro da fábrica. Se ele levar em conta os custos que poderiam ser provocados a terceiros, naquele exemplo da poluição, contratar filtros, substituir regularmente os filtros de todos, ela ia ter custos um pouquinho mais elevados. Custos um pouquinho mais elevados, a curva de ofertas deslocaria um pouquinho para a esquerda. Mas aqui a gente está comparando o preço real de um preço incompleto. É justo alguém pagar um preço mais baixo, o consumidor pagar um preço mais baixo, mas a custo de vidas humanas? Sacrificando vidas humanas para isso? Não é. Não pode fazer. Então, o preço tem que ser completo. Ou seja, os custos que uma empresa tem que levar em conta não só o insumo que ela compra, a mão de obra que ela contrata, a energia elétrica que ela usa, tudo que ela movimenta ali diretamente, mas também os custos a terceiros. Se ela gera poluentes, ela tem que tratar esses poluentes. Se ela gera impacto ambiental, ela tem que mitigar ou então compensar aquele impacto ambiental. Se ela assume a responsabilidade por esses custos a terceiros, o que ela está fazendo é internalizando as externalidades que ela gera. Ou seja, ela está considerando todos os custos que ela precisa considerar. Dessa forma, ela vai acabar trabalhando com um preço que é real, que não é artificialmente baixo, né? Então, uma empresa que não paga pelos efeitos a terceiros é uma empresa que manda uma parte da conta para a sociedade pagar. Agora vamos ver no caso de externalidades positivas, tá? E eu vou pegar aqui o exemplo, aquele exemplo que eu citei da universidade. Gente, olha só, vocês que estão aqui estão fazendo um curso superior e vamos e convenhamos, tá? Eu sei que vocês gostam da temática, eu sei que vocês se apegam a alguns autores e em alguma parte dessa história toda vocês têm um pouco de diversão também. Mas é trabalho duro, né, gente? Fazer uma faculdade não é uma coisa fácil. A gente tem que sacrificar horas e horas do nosso tempo, a gente tem que ler muito, a gente tem que fazer tarefa, a gente tem que fazer trabalho em grupo, a gente tem que se deslocar para a escola, né, quando a gente tinha presencialidade. Tem um monte de custos em fazer a universidade. Tanto é que tem muita gente que fala assim: ah, não, chega, para mim já deu, eu tenho curso técnico, já estou ganhando minha grana, não vou fazer. Tá, mas quando você, Milena, você, Michael, ou você, Anne, quando vocês completam um curso superior, vocês têm um benefício privado, que é ter uma chance bem maior de conseguir um salário bom, de conseguir um emprego bom e de conseguir um salário bom. Esse é o benefício particular, pessoal, que cada um de vocês vai ter. Mas existe um monte de outros ganhos que a sociedade tem quando você termina um curso superior. Quando você termina um curso superior, Anne, Milena, Michael, vocês não só vão conseguir um bom emprego, mas provavelmente vocês vão conseguir uma renda boa para sustentar a sua família. Vocês não vão precisar depender do Bolsa Família. Se Deus quiser, nunca. Vocês não vão precisar ir para a fila do INSS. Vocês vão ter plano de saúde. Vocês vão educar seus filhos, vão escolher boas escolas para os seus filhos. Um monte de atividades que vocês vão fazer porque vocês são mais bem informados, são mais capazes de se empregar, de gerar renda, de gerar produção, e porque vocês acabam gerando ganhos para a sua família, para os seus vizinhos. Se você fosse pensar apenas no seu ganho pessoal, você poderia falar assim: ah, não, Luiz, você tem razão, eu gosto da faculdade e tal, mas para mim a graduação e deu. Não preciso de pós, nada não, para mim já deu. A graduação eu já consigo um bom emprego, já estou indo bem aqui no mercado de trabalho e já está bem. Só que aí vem a sociedade e fala assim: não, Anne, você tem um jeito para esse negócio, você deveria continuar aqui na universidade, faz uma especialização, faz um mestrado, por que você não tenta o doutorado? Aí você vai falar assim: ah, não, Luiz, mas espera aí, já tenho muita coisa, tenho minha família, eu quero cuidar da minha vida também.
A gente fala assim, não, peraí, então vamos fazer o seguinte, eu te dou uma bolsa. Aí você fala assim, bom, aí a gente já começou a conversar, né? Porque se você vai... Olha o que é uma bolsa, gente. Uma bolsa de pesquisa, de estudo, é uma maneira do governo falar assim, a sua atividade estudando e pesquisando traz ganhos para a sociedade que são maiores do que os ganhos de que você se apropria. Você fica com a parte dos ganhos, você tem ganhos pessoais ao estudar e ao pesquisar. Mas os ganhos sociais são maiores do que esses ganhos. Então, para pagar, para não deixar que você só tome a sua decisão com base no seu ganho pessoal, ele fala assim: eu te dou dinheiro para estudar. E não é só no Brasil que a gente fazia isso, porque agora não está fazendo muito. Não é só no Brasil que a gente fazia isso. Nos Estados Unidos, que é o berço do liberalismo, tem um monte de bolsa. Gente, olha só, não deveria falar isso, mas eu vou falar porque eu não gosto de ser desonesto, omitir as coisas para vocês. Vocês terminando um curso superior no Brasil, a chance de vocês conseguirem uma bolsa para fazer mestrado e doutorado é muito maior em qualquer outro país desenvolvido do que vocês conseguirem aqui. Uma pessoa que faz um curso bom numa universidade federal no Brasil, que enfrenta a batalha que é se candidatar para uma universidade no exterior, ela tem uma chance muito maior de conseguir uma bolsa do que aqui no Brasil. Mas isso é porque outros governos, mundo afora, estão mais conscientes desse diagrama que está diante de vocês. Olha o que está acontecendo aqui nesse diagrama. Ó. Você tem uma curva de custos privados para você estudar. Quanto maior o custo, mais difícil oferecer educação, oferecer pesquisa. Por outro lado, tem uma demanda por atividades de ensino, de pesquisa. Se você vai pagar do seu bolso, está aqui, ó, a sua demanda por educação vai ficar aqui, ó, nessa primeira curva de demanda. Se o governo te transfere uma renda, te dá uma bolsa para você estudar mais, renda maior faz a curva de demanda se deslocar para a direita. Com isso, olha as consequências disso, olha só. Com isso, de alguma forma, a gente tem uma quantidade maior de educação e de pesquisa sendo gerada. Aí você pode olhar para mim e falar assim, mas espera aí, Luiz, olha só que contradição. Na medida que o governo dá bolsa para as pessoas estudarem, o custo da educação pode subir. É verdade. O preço de uma pessoa bem educada pode subir, é verdade. Mas o que os governos do mundo inteiro estão interessados é isso aqui, ó. Aumentar a quantidade de conhecimento, aumentar a quantidade de inovação, aumentar a quantidade de pesquisa, novos medicamentos, novos tecidos, novos motores, novas técnicas de cultivo de alimentos. Então, ao oferecer uma bolsa, a gente faz com que a demanda por anos de estudo seja maior do que ela seria se você tivesse que tomar a decisão sozinha ou sozinho, sem pensar nos ganhos sociais. Você só está levando só em conta o benefício pessoal. Aí muita gente fala assim, não, terminei a graduação, tá bom. Você quer que as pessoas façam pós-graduação, quer que as pessoas sejam pesquisadoras, quer formar doutores em engenharia para construir novas fábricas, novos motores e tal. Para fazer isso, o governo tem que chegar lá e botar uma bolsa. Aumenta a renda de quem está nessa atividade. Pessoal, só para concluir essa explicação aqui, que eu também não preciso ficar repetindo as coisas 1000 vezes, tá? Deixa eu contar mais uma coisinha para vocês que eu vi na minha vida, ninguém me contou, eu vi acontecer, tá? Eu estudava lá nos Estados Unidos numa universidade pública. A universidade pública lá funciona assim, ó. Se você for natural, nascido na cidade da universidade, você paga uma mensalidade merrequinha, sei lá, R$ 50 por mês, tá? Para fazer a universidade. Se você não for da cidade, mas for do estado,
né? Vamos supor que você é pernambucana, mas você não é recifense. Aí você já paga um pouquinho mais caro. Aí a sua mensalidade vai ser de R$ 150. Se você for brasileira, mas não for pernambucana, aí você vai pagar uma mensalidade um pouquinho mais cara, vai pagar R$ 250 na universidade pública. E se você for brasileiro, igual eu, e for estudar lá, aí você vai pagar R$ 2.000. Então lá, a universidade é pública, mas no sentido de que ela é subsidiada, ela é bem baratinha e até de graça para quem não pode pagar, mas ela começa a cobrar mais caro. Primeiro, se a pessoa não for da cidade, se a pessoa não for do estado, se a pessoa não for do país. E segundo, ela dá um monte de bolsa de gratuidade para quase todo mundo que é pobre. Isso é que é a universidade pública lá, tá? Mas tem um monte de gente que paga. Tá, então eu estudava na universidade pública desse jeito lá. Aí eu vi, ninguém me contou não, tá? Eu via um prédio bonito dentro da universidade. Na frente desse prédio tinha uma placa bem grande assim de uma empresa privada. Uma empresa privada tinha um prédio dentro da universidade. Os primeiros 6 andares do prédio eram todos de laboratório que a empresa não tinha nada a ver. Ela construiu e falou assim: toma, universidade, você faça o que você quiser com esses 6 andares primeiro. Os 2 últimos eu uso. Aí os 2 últimos andares do prédio era da empresa. Lá você tinha um monte de gente trabalhando, alguns funcionários da empresa, outros professores e alunos da universidade. O chefe desse laboratório era um professor da universidade. Esse professor da universidade chegava todos os dias de manhã, estacionava um Porsche, um carro importado, numa vaga privativa para ele, em frente ao prédio, e subia para fazer as atividades dele. Ele era o primeiro a chegar no dia. Chegava às 5h30, 6 horas da manhã todos os dias. E era o último a sair lá. Então, ali o que você vê? Você vê assim, é uma universidade pública em que a empresa coloca dinheiro dentro da universidade. Não é o que a gente vê aqui, muitas vezes, a empresa no Brasil quer tirar dinheiro da universidade. Quer pegar um professor, um pesquisador da universidade e colocar para trabalhar para ele, para a empresa. É o contrário do que acontece lá. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: fazer pesquisa num país igual aos Estados Unidos, você enriquece. Você fica rico se você for um bom pesquisador. Você tem um carro, 2 carros, você tem casa de praia, você viaja para o exterior uma vez por ano. É um pesquisador de sucesso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente ainda tem essa bizarrice de achar que pesquisador é padre. É alguém que tem uma vocação para pesquisa, então ele não se importa com nada, ele só quer saber de livro. Ele não. Então, assim, a gente precisa, nesse país, passado esses tempos tão complicados que a gente vive hoje, a gente tem que olhar para a pesquisa e falar assim: é preciso estimular o pesquisador. É preciso a gente chamar esse pessoal aí de ciências do consumo e falar assim: 1/4 de todo mundo que entrar vai ter uma bolsa. Os 25% melhores alunos de cada semestre vão ganhar uma bolsa. O que você faz com essa bolsa? Faz o que você quiser. Ah, não, aqui no Brasil a gente quer dizer que se pode gastar quanto que pode gastar com livro, quanto que pode gastar com isso. Não, nos Estados Unidos ele fala, dá o dinheiro pro cara, ele gasta do jeito que ele quiser. Se ele quiser gastar com cachaça, no semestre seguinte ele deixa de ser pesquisador. Se ele gastar com livro, se ele for nos congressos, se ele for fazer as coisas, rapidamente você vai saber. Então a gente precisa estimular a pesquisa no Brasil. E não é só dinheiro, tá? É claro que eu estou falando aqui do estímulo financeiro, mas muitas vezes é de você também ter boas lideranças, ter pessoas falando que pesquisa não é uma atividade de vocação, não é padre, não é você falar, resolvi me lascar na vida porque eu gosto de fazer pesquisa. Não era para ser assim. Aliás, no mundo inteiro não é assim que funciona. Os pesquisadores são profissionais, muito bem pagos. E a gente ainda insiste com essa visão meio anacrônica de achar que a gente vai ter pesquisa caindo do céu.
Ok? Perguntas até aqui, pessoal? Vocês estão muito caladinhos hoje. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Não, professor. Legal. Tá, eu tenho aqui mais 20 minutinhos antes da gente voltar lá para as nossas fichas de aula. E aí eu queria fazer um alerta para vocês, tá, gente? Essa próxima discussão que eu vou fazer aqui agora, rapidinho, ela é bem conceitual. E eu não vou dar muita ênfase nela nas fichas de exercício, não, tá? Mas são algumas coisas que eu gostaria que vocês soubessem. Assim, conceitos que eu acho que vale a pena a gente conhecer, tá? Tá. Uma vez que a gente entendeu a questão de o que é externalidade, né, como que a produção ou o consumo pode gerar efeito a terceiros, a gente precisa lembrar de um camarada chamado Coase, C-O-A-S-E. Tem o Teorema de Coase. O Teorema de Coase diz mais ou menos assim: se um monte de circunstâncias muito maravilhosas estiverem presentes, o governo não precisa se meter. O mercado resolve todos os problemas. Só que veja a frase dele. Ele fala assim: se um monte de circunstâncias mágicas, quase impossíveis, estiverem presentes, o governo não precisa se meter. Na prática, esse teorema de Coase, ele diz o contrário. Ele diz, na verdade, é assim: como essas circunstâncias mágicas não existem, o governo tem que se meter. Então, não é que o teorema está errado, é que ele é aplicado pelo seu contrário. O que ele afirma é assim: se o mundo fosse perfeito, se todas as pessoas fossem lindas, todo mundo desse as mãos e trabalhasse, pronto, aí não precisava de governo. É verdade, tá? Só que o que a gente retira do que ele fala é assim: como a gente tem esse, aquele problema, o mercado não resolve o problema de externalidade sozinho, tá? Então vou só explicar o que é esse teorema de Coase rapidamente, só para vocês entenderem por que ele é importante, tá? Principalmente na área jurídica, de como que você estabelece novas regulações, novas leis e tudo mais. Então, vou para a raiz do problema, tá, gente? O exemplo que esse cara usou no artigo dele lá nos anos 70. Olha que exemplo interessante. Ele falava assim, estava falando sobre a Inglaterra. Imagine uma ferrovia que passa por dentro de uma propriedade onde se planta trigo. Tá? Tem uma ferrovia passando dentro da propriedade e dos dois lados da ferrovia tem plantação de trigo. Ora, se a manutenção ali dos trilhos não estiver muito bem feita, o contato das rodas do trem com o trilho vai fazer faíscas. E se a plantação estiver muito próxima da linha do trem, essas faíscas podem pegar fogo. Então, dependendo da situação ali, você pode ter a faísca saindo do contato das rodas do trem, tocando fogo e destruindo a produção de trigo toda de uma fazenda. Já pensou que desastre? Aí você pode falar assim, não, de quem que é a culpa? Ah, não, a culpa é da ferrovia, porque é ela que gerou a faísca. Aí o dono da ferrovia fala assim, não, 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 não. Olha aqui, ó, a culpa é da plantação, porque ela é obrigada a ter 3 metros de distância da minha ferrovia e ela estendeu a área, chegou muito próximo aqui do trilho. Então a faísca só chegou lá na plantação porque ela invadiu a área da ferrovia. Tá, e aí aquela discussão pode ficar eterna, né? Aí o Ronald Coase, né, esse cara que escreveu o Teorema de Coase, se aproximou desse problema e falou assim: olha, se a transação, a negociação entre essas duas partes for fácil, né, vamos dizer que os dois caras são amigos, o dono da ferrovia e o dono da plantação, eles são amigos de muito tempo, confiam um no outro. Imagina que a mensuração desse problema, qual que é a distância da ferrovia para a plantação, é fácil de observar. Você coloca um drone ali, ele meia hora vai lá e perpassa toda a extensão da fazenda. Imagine que uma vez que esses dois caras fizessem algum tipo de acordo, seria fácil de monitorar se alguém está descumprindo. Se essas 3 condições acontecessem, aí diz o Ronald Coase, aí o governo não precisa se meter. Sabe por quê? Porque os dois caras iam fazer a conta. Deixa eu ver quanto que eu preciso gastar com a manutenção dos trilhos para sair menos faísca. Ah, tá aqui, ó, preciso gastar 30 mil libras.
Aí o outro fala assim, deixa eu ver quanto que eu perco de produção se eu der uma área maior de distância entre a plantação e o trilho. Ah, tá aqui, ó, eu perco 25 mil libras. Opa! Não, então esse é melhor, porque esse a gente só perde 25 mil. Vamos fazer o seguinte, cada um fica com 12.500. Então, se a transação fosse fácil de fazer, se a mensuração do problema fosse inconteste, não tem disputa entre o que é o problema. E se um contrato, uma vez estabelecido, né, um acordo, uma vez estabelecido, fosse fácil de monitorar, então o governo não tinha que se meter. Fala, vocês aí que se resolvam. Façam as contas e vejam quem que vai pagar quanto. Então, o teorema de Coase é muito bonitinho, mas ele se aplica pelo contrário. Primeira coisa, as negociações entre uma ferrovia e uma plantação de trigo vão para a justiça com os advogados mais caros do Reino Unido. A identificação e mensuração do problema exige a contratação de especialistas. Aí vem um monte de especialistas técnicos para dizer o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Na hora que fecha um acordo, você tem que contratar pessoas para ficar monitorando de mês em mês, semana em semana, o que está acontecendo naquele acordo. Então, as três condições que o Coase falava não acontecem. Daí que esse problema não se resolve só pelo livre mercado, só pelo livre acordo entre as partes. Daí o governo vai ter que chegar lá e colocar, não, agora é regra. A distância da plantação para a ferrovia vai ter que ser 7 metros. E eu vou botar um fiscal vindo e inspecionando a região a cada, sei lá, mês, a cada 2 meses. Se o governo não intervir, essas partes não chegam a um acordo bom, tá? Então isso é mais um exemplo de que, ao contrário do que muito economista diz, os mercados falham. A gente precisa de governo. Essa adoração ao mercado, achar que o mercado resolve todos os problemas, é uma bobagem, é um dogma. A gente precisa de governo em muitas circunstâncias. O segundo exemplo que eu vou dar aqui agora, nesse finalzinho de aula, sobre típica situação em que o governo precisa entrar, é na presença de bens públicos. Eita, o que são bens públicos? Uma praça é um bem público, uma biblioteca é um bem público, uma água, o rio é um bem público. O que é um bem público? Tá, então, os economistas primeiro foram bem cuidadosos para dizer o que é um produto, um bem público. A gente chama, tecnicamente falando, o que é um bem público? É um bem que tem duas características. Primeiro, ele é não excludente, ou seja, é difícil eu impedir que você faça uso desse produto, mesmo que você não tenha pago. E ele é não rival, ou seja, você usar esse produto não atrapalha que outras pessoas usem. Então vamos pegar um exemplo para entender o que é não excludente e não rival, tá? Uma rua. Ora, uma rua, como é que eu vou impedir que você transite por uma rua? Não dá. A gente até faz aí umas blitz, às vezes, para pessoa que não está pagando o IPVA e tal, mas tem muita gente que coloca lá no WhatsApp e foge da blitz. Então é difícil evitar que uma pessoa que não está pagando impostos deixe de usar as ruas. Ele é não excludente, é difícil de impedir que as pessoas usem. Agora, a parte de não rival. Uma pessoa usar a rua não impede outra pessoa de usar a rua. É diferente de você ter um sanduíche. Tá, eu estou aqui com um sanduíche. Se eu comer, a Milena não vai comer. Aí você fala, professor, larga de ser egoísta, divide o sanduíche. Sim, tudo bem, eu posso dividir na metade. Mas a parte que eu comi, ninguém mais pode comer. Esse é um produto rival. Ou uma pessoa usa, ou a outra pessoa usa. Não dá para duas pessoas usarem ao mesmo tempo. É diferente de uma praça pública. Imagine uma praça pública. Imagine que você fala assim, não, eu quero agora que seja um bem excludente. Eu vou ter que pôr um muro em volta da praça pública. E aí vai ter lá uma senhora lá com um computador, com um portãozinho,
A pessoa vai entrar na praça, ela fala assim, oi, tudo bem, Anne? Como, é seu CPF mesmo? Fala para mim. 82394. Ah, Anne, você não pode entrar na praça não, porque você não pagou imposto de renda esse mês. Sinto muito. Ou, peraí, né, gente? Isso daí não vai acontecer nunca. Aliás, uma praça cercada por muro não é praça, é prisão. Você vai na praça justamente para não ter muro, para você estar ao ar livre, né? Você está em um ambiente aberto. Ah, então, uma praça é um bem público. Ele é não excludente. Mesmo quem não paga imposto faz uso da praça. E ele é não rival? É, porque quando eu vou para a praça, eu não impeço outra pessoa de ir. É diferente de você falar assim, dirigir um automóvel. Não, eu estou dirigindo um automóvel. Eu estou dirigindo, você não pode dirigir. Se eu pegar o automóvel para ir levar minha filha no Taekwondo, você não pode pegar o automóvel para ir encontrar seu amigo. É uma pessoa ou outra. Tá, então bens públicos são não rivais, ou seja, duas pessoas podem usar ao mesmo tempo, e ele é não excludente. É difícil de tirar quem não está pagando, quem não está contribuindo para aquele bem público, tá? Tá, exemplos de bem público. Eu dei aqui a praça, eu dei aqui a rua, mas a gente pode ser justiça. Estou falando de polícia, tá, gente? Porque segurança, a gente paga segurança privada. Estou falando de justiça. Defesa nacional, exército. O exército protege os traficantes. Não é que eu estou falando que o exército é corrupto e está de acordo com os traficantes. É que ao proteger todo mundo que está dentro do país, protege também os traficantes. A proteção que o exército confere a um país afeta positivamente todos os cidadãos. Todo mundo se beneficia disso, né? Que não tem nenhum outro país tentando nos invadir e tudo mais, tá? Gente, esses bens públicos, se a gente transformar em privado, dá errado. Eu estou vendo a Milena ali com a mão levantada. Eu já dei aqui um exemplo de, imagine você tentando fazer uma praça pública virar uma praça privada. Você ia ter que pôr muro, grade. E ninguém quer ficar atrás das grades, né? Um outro exemplo é polícia privada. Imagine o policial saindo na rua e antes dele sair para fazer a ronda dele, o delegado virando para ele falando assim: olha, é o seguinte, hein? Se você não voltar aqui com 6 apreensões de droga, já está fechando o mês. Se você não fizer 6 apreensões de droga, meu amigo, você vai ser demitido. É a sua meta esse mês. Aí o cara vai lá e fala: meu amigo, eu vou sacudir quem eu precisar para achar essa droga. Vai-se embora direitos humanos, vai-se embora honestidade de toda forma, esse cara vai conseguir a meta do jeito que ele tiver que conseguir. Não, não dá para a polícia ser privada. Não dá para a polícia ter meta como uma empresa tem, igual um vendedor tem, que é alcançar um certo patamar de venda. Diga lá, Milena. Só tem como o senhor repetir a parte dos bens não excludentes e o outro? Porque Tá, eu estava anotando outra parte aqui e eu me perdi. tá bom. Desculpe, viu? Tranquilamente. Olha só, pensa na praça pública, tá? A praça pública ela é não excludente. Por quê? Porque mesmo alguém que tem sonegado o imposto, que tem vivido só na informalidade, não emite nota fiscal para ninguém, trabalha só na informalidade, não tenta pagar no imposto nenhum, compra só de gente informal, não mantém dinheiro em banco, então o cara está, digamos assim, escondido do governo para não pagar imposto. Pronto, esse cara pode usar a praça pública. Ele não está pagando imposto, como todos os outros cidadãos, mas ele consegue usar um bem público. Essa é a característica de um bem não excludente. É difícil impedir que um caroneiro avance lá e arregueiro avance lá e faça uso de uma coisa que ele não tem direito. Agora, a praça pública também é não rival, ou seja, eu usufruir da praça pública não impede que você o faça ao mesmo tempo. Então, se um produto é rival no consumo, ele é do tipo só uma pessoa usa. Um bem público ele é não rival, ou seja, eu posso usufruir, você pode usufruir no mesmo tempo sem que um atrapalhe o outro. É claro que se for muita gente para a praça, pode virar um congestionamento, aí começa a ter rivalidade. Mas, em geral, a praça é um produto, é um bem não rival. Eu posso usar, você pode usar ao mesmo tempo e um utilizar. Aquele produto não atrapalha o outro. É diferente de um bem privado, né? Se eu comprar esse celular,
e começar a usar, você não pode usar esse mesmo celular. Ele vai ter que estar aqui à disposição para quando alguém me mandar mensagem, vai ter que estar na minha casa. Não dá para duas pessoas dividirem o mesmo celular. Então, ele é um produto rival no consumo, tá certo? Certo, professor. Obrigada. Nada. Então, gente, olha só, os problemas típicos de bens públicos. A gente tem os caronas, né? Em inglês a expressão é easy rider, aquelas pessoas que não querem pagar, não querem contribuir e querem usar. Então, tem um monte de gente que não contribui, não paga imposto, não pede nota fiscal quando compra as coisas e fica reclamando que tem buraco demais na rua. Quer dizer, o cara nunca pega uma nota fiscal em tudo que ele faz de compra. E aí fica reclamando que tem muito buraco na rua. Ô, meu amigo, ó, peraí, você tem que fazer sua parte aí também. Você também tem que exigir que emite nota fiscal, você tem que fazer o seu papel e tal. O outro problema é que muitas vezes as pessoas têm a impressão de que eles podem fazer porque eles são muito pequenininhos comparado com o todo. Então, só porque eu não pedi uma nota fiscal na farmácia, você vai dizer que isso daí é que está gerando problema de buraco na estrada? Pera aí, tem um monte de ladrão aí fazendo um monte de coisa pior do que eu. Então, cada um acha que a sua participação é pequenininha. E se todo mundo achar que a sua parte é pequenininha, ninguém faz. E se ninguém fizer, não tem dinheiro mesmo. Então, esse é um problema típico de países subdesenvolvidos, em que a população, muitas vezes, age contra o seu próprio interesse. Era para ser do interesse de todos nós que todo comerciante emitisse nota fiscal. Por quê? Porque aquele dinheiro é o que vai pagar pelo posto de saúde, é o que vai pagar pela escola do bairro, é o que vai pagar pelo INSS. Aliás, que deveria pagar, né? Porque ainda tem a possibilidade de corrupção. Mas diga lá, Michael. Professor, eu estava aqui raciocinando sobre essa questão da pessoa que não paga imposto de forma dessa forma que você está falando, né? Uhum. De pedir para fiscal. Mas essa pessoa, ela não paga imposto indiretamente. Por exemplo, se eu compro um produto de uma pessoa que vende um supermercado e não emite nota fiscal, essa pessoa comprou provavelmente de um local que emite, né? É, E se não comprou, o local que ela comprou, provavelmente comprou no local que emite e ela vai pagar imposto diretamente. Como é que isso funciona boa. nessa... É boa pergunta, Michael. É que assim, a gente cobra impostos em diferentes etapas. A gente cobra imposto de quem extrai a madeira legal, aí a gente cobra imposto de quem transporta a madeira legal para dentro de uma fábrica de móveis. Aí a gente cobra imposto da fábrica de móveis quando ela compra verniz, quando ela compra tinta, quando ela compra uma serra. Aí a gente cobra imposto do transporte dessa cama, desse armário, quando ele vai lá para a loja do bairro, e a gente cobra imposto quando a loja de bairro faz a venda para você. Então tem várias etapas da cobrança de impostos. Algumas dessas etapas acabam sendo saltadas, as pessoas não recolhem imposto. Então, quando chega lá no final, que você comprou um armário, você pagou R$ 800 por ele, ali você deveria ter pago algo como R$ 300 em vários pedacinhos de imposto que foram sendo acumulados ao longo de toda a cadeia produtiva. Só que você paga os mesmos R$ 800 e esse dinheiro fica no bolso de algumas pessoas dentro dessa história toda, entendeu? Então tem algumas pessoas que omitem, só negam o imposto e se apropriam. Então você, consumidor, ainda acaba pagando. Só que o imposto que você pagou no preço final, algumas pessoas surrupiaram no meio do caminho. Então, você tem razão, que às vezes tem uma parte do imposto que sempre acaba sendo paga. Mas também a gente tem muitos setores no Brasil em que a informalidade está presente em quase todos esses ramos. Muita gente, eu vou falar uma coisa aqui, Michael, daquelas, mais uma que o Luiz Maia não devia ficar falando, mas ele fala. A grande maioria das empresas no Brasil trabalha com caixa 2. O que é um caixa 2, gente? São vendas que você não registra.
Você não fala que vendeu. E aí não aparece na sua contabilidade. Se não aparece na sua contabilidade, você não tem que recolher imposto sobre aquelas vendas. Então, a grande maioria das empresas no Brasil trabalham com caixa 2. E aí tá todo mundo fingindo que está tudo bem, porque se a grande maioria das empresas trabalham com caixa 2, a gente está pagando, o consumidor está pagando o preço cheio e uma parte desse dinheiro não está indo onde deveria estar indo, que era para o posto de saúde, que era para a escola, que era para pagar o recolhimento de lixo, aquela coisa toda. Essa Legal? questão do imposto ele ser dissolvido, né, como o senhor falou, e uma parcela das pessoas que trabalham não pagarem, isso reflete diretamente no imposto sobre consumo da pessoa que paga imposto no mercado certinho, tal. Isso reflete diretamente? Reflete, porque olha só, quando falta dinheiro, o governo vai lá e aumenta o imposto. Então, no final das contas, quem paga, paga mais porque tem muita gente que paga menos. É a mesma ideia da energia, né? Eu falo naquele dia. Exato, exatamente a energia. O cara tem lá um monte de gente fazendo gato e as pessoas acham que estão enganando. Ah, se dei bem. Na verdade, alguém está pagando. Um outro consumidor está pagando mais caro para que um consumidor não pague nada. E esse aí, espertão, acha que ele tá, né, que ele é o bombom, ele é o, enfim, é o melhor de todos, mais sabido. Na verdade, ele está se apropriando de um recurso coletivo, né? É. Legal, pessoal. Vou deixar essa última partezinha aqui, ó, sobre informação oral e risco informação assimétrica e risco moral. Vou deixar isso aqui para gravação. Depois eu faço um videozinho sobre essa historinha aqui. E vamos dar uma olhadinha na lista de vocês? Lista de exercícios que vocês entregaram agora há pouco? Tá, então deixa eu achá-la aqui primeiro. Vou interromper a submissão, que eu ainda não tinha feito isso. Pronto, agora já, a partir desse momento, ninguém mais consegue submeter. Agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai passar um olho nas questões. Pessoal, como de costume, eu vou fazer uma leitura meio dinâmica e vocês vão me interromper quando quiser, quando eu passar numa questão que, digamos assim, tem controvérsias, tá? Então aqui, ó, Professor, a média dos pontos, vocês tiraram 7,13. A gente tem 50% das pessoas tirando 8 ou mais. E a nota mais baixa foi 3 em 10. Mas teve pelo menos 2 pessoas tirando 10 em 10. Diga lá. o senhor já apertou no botão que diz a nota? Não, ainda não. Deixa eu fazer isso aqui. Só um minutinho. Que eu também não quero ficar mostrando a nota de todo mundo para todo mundo. Deixa eu apertar aqui, liberar pontuações, enviar e-mails. Pronto, agora sim. Agora vai chegar a nota de vocês aí no e-mail, tá? Deixa eu compartilhar novamente aqui. Share screen. Tá aqui. Mas não é essa página não. Essa página aqui é um monte de bronca que eu tenho para fazer. Pronto, vamos lá. Vocês estão vendo aí questão 1, pessoal? Na frente de vocês? Sim, professor. Obrigado. Tá, então a primeira pergunta é uma verdadeira ou falsa? Uma política de preços que tem resultados razoáveis no Brasil é a de estoques reguladores de alimentos. O governo compra grande quantidade de feijão se o preço cair demais e vende grandes quantidades de seu estoque se o preço subir demais. Com isso, há sempre produtores dispostos a plantar feijão e dificilmente o produto falta nos supermercados. Essa afirmativa é verdadeira, gente. Isso é verdade. Isso é uma maneira que o governo tem de evitar que num ano o saco de feijão custe R$ 1, no outro ano ele custe R$ 15. E como é que isso aconteceria? Basta que se aconteça assim, primeiro ano, o saco de feijão custa R$ 15, todo mundo para de comer feijão. Todo mundo que produziu não vende nada. Aí, no ano seguinte, ninguém quer produzir feijão.
Aí todo mundo produz feijão, aí o preço cai lá para R$ 1. Aí fala, eita, R$ 1 eu só perdi dinheiro, não devia ter produzido. Ninguém mais produz feijão. Aí no ano seguinte sobe para 15. Eita, todo mundo agora vai ganhar muito dinheiro quem produzir feijão, porque ganha R$ 15 em cada saco. Aí todo mundo toma produzir, o preço cai para 1. Então a gente não quer esse pipoco de 1 para 15. A gente quer que o feijão custe ali entre 4, 5, R$ 6 ao longo dos períodos de safra e entre safra. Então o governo, sim, ele tem um grande estoque de feijão, ele compra esse estoque quando ele vê que o preço está caindo e ele vende esse estoque quando ele vê que o preço está subindo, para tentar evitar flutuações excessivas, tá? A segunda também é verdadeiro ou falso. Uma estrutura tributária em que o peso dos impostos diminui conforme a renda da família seja mais alta é chamada regressiva. Isso é verdade e é o que acontece no Brasil. Gente, é assim, ó. O sujeito que ganha um salário mínimo, tudo que ele compra com R$ 1.080 já tem imposto embutido. O sujeito que ganha R$ 50.000 por mês, ele gasta de consumo nem 20, R$ 25.000 por mês. Uma outra parte grande ele poupa, ele guarda. Então ele não paga imposto sobre aquilo. Então na hora que você calcular quantos por cento da renda total que ele pagou de imposto, ele vai ter lá uma pessoa que está na faixa superior de renda no Brasil, paga entre 17% e 20% de toda a sua renda em imposto. Quando você pega uma pessoa que recebe o salário mínimo, ela paga, de todos os impostos embutidos no produto, cerca de 45%. Então imagina isso, gente. O cara ganha 1.000 e poucos reais. 450 é imposto. Quase metade do que ele recebe do salário mínimo, ele está comprando, mas tem imposto embutido nos produtos que ele está comprando. Então ele paga quase metade da renda dele de imposto. Se você for rico, essa faixa do todo o imposto que você paga em todas as suas transações chega entre 20%, às vezes 22%, 23%. Então, essa é uma estrutura regressiva. O peso dos impostos é menor conforme a turma é mais rica. É o contrário do que deveria ser. O que deveria ser era assim: tira imposto do pobre, coloca imposto sobre quem pode. Quem pode pagar mais deveria contribuir mais. Questão 3. Verdadeiro ou falso? Só uma dúvida sobre a questão do imposto. Diga lá. Eu fiquei aqui na cabeça, o rico ele paga menos imposto, entre aspas, né? Porque 25% aí, é 20%, né? 18% a 20%. Entre 18% e 22%. Mas a pessoa que é rica, ela não tem que... Ela, em questão de proporção de valor que ela tem, ela não gasta... Ela não chega a gastar menos que o pobre, na verdade. Eu não tô conseguindo explicar direito. Eu entendi o que você quer dizer. Você está dizendo assim: 20% de quem ganha R$ 50.000 é R$ 10.000. Isso. 50% de quem ganha 1.000 é R$ 500, né? Então, não é que o rico paga menos imposto, é que proporcionalmente ele paga menos. É isso que você está querendo dizer, né? Tá. Isso. Mas aí eu vou dar uma réplica para o seu argumento. Só tem isso aqui de gente rica nesse país e nós temos 90% de gente pobre. Então, na hora que vai ver o bolo dos impostos, tem muito mais imposto que vem sobre o consumo de famílias pobres do que o imposto que vem sobre lancha e sobre jet ski das famílias ricas. Então, O seu pode ser talvez perigoso tentar taxar ainda mais e isso acabar causando uma diáspora, entre aspas, de pessoas com um poder aquisitivo maior para outros tá, países, talvez, e retirada de empresas. eu entendo, cara, mas perceba bem onde é que a gente está.
A gente não está num país que tributa demais o rico e pouco o pobre. A gente não quer fazer uma guinada radical. Falar agora, o imposto sobre o rico vai ser 80%, o imposto sobre o pobre vai ser zero. A gente só quer ir em direção ao que acontece nos países ricos. Nos países ricos, o imposto sobre os ricos de lá é bem maior do que a gente, que é um país pobre. Quer dizer, se o cara fugir, ele vai fugir para onde? Se ele estiver revoltado com a gente aumentar um pouco o imposto sobre o rico, ele não vai ter para onde fugir, porque se ele fugir para os Estados Unidos, rico paga mais imposto nos Estados Unidos do que paga no Brasil. Se ele fugir para a Europa, rico paga mais imposto na Europa do que ele paga no Brasil. Se ele fugir para a China, aí que ele está lascado, porque lá ele pode ser sequestrado, o dinheiro dele pode ser tomado, porque lá é uma ditadura. Então, a gente não está falando de fazer uma guinada para o outro extremo. A gente só deveria fazer uma mudança em direção ao que é a prática internacional. A prática internacional, a grande maioria dos países, é muito menos cara de pau do que o Brasil de cobrar tanto mais dos pobres do que dos ricos. A maneira como o Brasil tributa o pobre, o resto do mundo olha e fala assim: vocês são sem vergonha. Vocês não têm um pingo de vergonha na cara. É isso que o resto do mundo olha para o Brasil. E quando eu falo o resto do mundo, eu estou falando, não é só Estados Unidos, Alemanha, estou falando assim, Argentina, Chile, Paraguai. Rico paga mais imposto no Paraguai do que rico paga imposto no Brasil. Sim. A questão de pagar imposto, na verdade, eu sou totalmente a favor, tá? De aumentar o imposto do rico e abaixar muito o imposto do pobre, né? Uhum. Só que a gente tem que olhar pelo lado realista da coisa, porque eu ouço muito falar na questão do... Você falou que nos Estados Unidos o rico paga mais imposto, né? Uhum. Mais desenvolvidos, mas e com relação aos paraísos fiscais, né, que a gente tem? Esse dinheiro não pode ser transferido para um outro país e ele só mantém o essencial em um outro, né, no Brasil, no caso, e está Pode. pagando. Pode sim, Michael. Agora, a boa notícia que eu tenho para te dar em relação a isso é que cerca de um mês atrás, um conjunto de 180 países assinaram um acordo de que nos próximos 1 ano ou 2 anos não vai ter imposto abaixo de 15% em nenhum lugar do planeta. E esse acordo só vai vigorar, só vai ser efetivo se você disser assim: se tu, Ilhas Caimã, não puser um imposto de 15% aí, nós não vamos comprar mais nada de vocês e nós vamos retaliar. É a única maneira, é de falar assim: quem desobedece à regra comum vai ter que sofrer penalidade do coletivo. Então, existe esse acordo, é um dos movimentos mais promissores que tem no Brasil hoje. É acabar com o paraíso fiscal. É falar assim: ninguém pode cobrar imposto menor do que 15% em nenhum lugar do mundo. Quem fizer menos de 15% vai ser banido de transações internacionais. Então, isso está para acontecer. Finalmente. Nós vamos ver isso durante as nossas vidas. Retaliação econômica. Tem que ser, porque senão sempre vai ter o espertinho, né? Questão... Realmente, é um bom plano, né? Mas não sei, eu acho que rico é igual a barata, velho. Se você colocar ele no lugar, ele consegue se adaptar, fazer alguma coisa para tentar salvar o que é dele ali. Não é difícil. Eu acho muito difícil. Tudo Eu bem. acho meio maravilhas isso. Depois a gente volta a essa questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas outras questões, senão a gente não vai ter tempo de concluir todas. Okay. Questão 4. Verdadeiro ou falso? Chama-se de excedente do consumidor o benefício que uma pessoa tem ao comprar no mercado um bem ou serviço pelo mesmo preço que todos pagam, indiscriminadamente. O consumidor ganha quando aquele valor está abaixo do patamar máximo que ele aceitaria pagar, se fosse preciso. Perfeito. Essa é a definição de excedente do consumidor, tá? É isso que o cara perde quando ele mora num lugar muito isolado, que aí pode ter um único vendedor que explora
aquelas famílias que estão ali. Questão 5. Verdadeira ou falsa? Na grande maioria dos mercados, observam-se apenas os chamados excedentes do produtor, sem que os consumidores tenham qualquer ganho. Gente, isso aqui é redondamente falso, é errado, tá? Em quase qualquer situação, tem alguém que está pagando, nem que seja um pouquinho a menos do que seria o máximo que está disposto a pagar. Na grande maioria das situações, tudo que você compra, eu compro caneta. Quanto que eu compro uma caneta? R$5. Se fosse R$5,50 eu ainda compraria? Ainda compraria. Pronto, então eu estou tendo excedente do consumidor. Aí eu compro colírio. Quanto é que você paga no colírio? Pago R$10. Se fosse R$10,50, você ainda pagaria? Sim, eu ainda pagaria. Então você tem excedente do consumidor. Lâmpada. Quanto é que você paga numa lâmpada? Eu pago R$7. Se fosse R$7,30, você ainda se compraria? Eu ainda se compraria. Então tem excedente do consumidor. Quase tudo que a gente compra, a gente tem algum ganho, nem que seja de alguns poucos centavos, alguns poucos reais. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente só faz transações que nos interessam. Aqui e ali, às vezes a gente tem que comprar uma coisa porque é obrigado, mas é raro. A maioria das vezes a gente só compra as coisas que a gente realmente quer. Questão 6, a última. Analise cuidadosamente os 3 diagramas de demanda e oferta abaixo, mostrando o impacto dos impostos em um determinado mercado. Escolha dentre as afirmativas abaixo as que considerares falsa. Então aqui a gente vai ter que ir lá nas perguntas, tá, gente? Porque tem um diagrama. Então, vamos ver quais são esses diagramas aqui, ó. Tá. Vamos ler junto esses diagramas. Vocês estão vendo aí 3 diagramas na frente da tela de vocês? Tá, ótimo. Sim, professor. Obrigado. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Está aquela história do imposto, né? Quando a gente cria imposto no mercado, há uma bifurcação do preço. O preço pago pelo consumidor é um. O preço que fica no bolso de quem vendeu é menor. Por quê? Porque a diferença entre essas duas coisas é o valor do imposto por unidade vendida, né? Então, na criação do imposto, a gente sai desse primeiro ponto preto aqui. Vou marcar ele aqui de novo, ó. Marcar ainda maior. Tá, e a gente vai para esses 2 pontinhos, ó, o preço pago pelo consumidor e o preço que fica no bolso do vendedor. Se o imposto for maior, a diferença tem que ser maior. Então a gente vai deslocando mais para a esquerda, né? Então o que a gente vê nesses diagramas aqui é essa sequência, de que a cada diagrama mais para a direita, eu estou tendo uma diferença maior entre o preço pago pelo consumidor e o preço que fica no bolso do vendedor. Agora, observe que tem esse bloco aí azul que está se chamando de arrecadação. Vamos ver por que a gente chama isso de arrecadação. Olha só, essa diferença aqui, essa altura do retângulo, é a diferença entre o preço pago pelo consumidor e o preço que fica no bolso do vendedor. Portanto, é o imposto por unidade vendida. E essa distância aqui, a base do retângulo, é a quantidade que passa a ser vendida depois da criação do imposto. Então, essa é a quantidade que passa a ser negociada, esse é o imposto por unidade. Então, se eu calcular essa área aqui, vai dar a mesma coisa que eu multiplicar o imposto por unidade vezes o número de unidades. Então, dá a arrecadação tributária, né? Tá, então o que a gente está vendo com esses diagramas aqui? A gente está vendo que o governo pode aumentar o imposto e aumentar a arrecadação. Foi o que aconteceu desse primeiro caso, quando passou para o segundo. Ó, a arrecadação aumentou. Esse retângulo segundo aqui é maior do que o primeiro. Mas se o governo for estúpido, igual o governo brasileiro, e ficar aumentando imposto, a gente pode chegar numa situação que as pessoas não estão comprando aquilo. Porque o imposto está tão ridiculamente alto que as pessoas não têm como pagar. Aí você está apertando o pescoço da sua galinha de ovos de ouro. Eu quero mais ovos de ouro. E aí está matando a bichinha. Você consegue fazer a arrecadação subir se você reduzir imposto.
Esse é o caso do Brasil em muitos mercados, só que o Brasil não quer reconhecer esse erro. Olha só, gente, se ele saísse desse P mais alto lá e passasse para esse segundo aqui, e se o vendedor acabasse ficando com a quantidade maior, ó, ficasse aqui, a arrecadação passaria a ser essa. O governo perde esse pedacinho aqui, perde esse pedacinho aqui e ganha todo esse retângulo grande aqui, ó. Ou seja, a arrecadação sobe. Tem vários mercados no Brasil que, se o governo reduzir o imposto, ele ganha mais dinheiro. Ele também ganha mais dinheiro. Mas a estupidez, a ignorância não permite as pessoas entenderem isso. O Brasil prefere falar, não, não posso cortar imposto, porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar as minhas contas, não vou ter dinheiro para pagar o servidor público, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta de luz da agência, eu não tenho dinheiro para nada. Então, aqui a gente está mostrando aquele conceito chamado de curva de Laffer, né? Que é a relação entre a alíquota de imposto e a arrecadação, ela só é positiva até um certo ponto, depois ela fica negativa. Então vamos ler as frases agora. A primeira frase diz assim: ao elevar os impostos, os governos sempre elevam a arrecadação tributária, ou seja, o volume de recursos financeiros que passam ao controle do Estado. Gente, essa afirmativa aqui, de cara, a primeira, é a falsa. Porque, olha só, ao passar do primeiro diagrama para o segundo, tudo bem. Você aumentou o imposto e aumentou a arrecadação. Ao passar do segundo para o terceiro, não. Você aumentou o imposto e a arrecadação caiu. Por quê? Porque você já estava esmagando o pescoço da galinha de ovos de ouro. A segunda frase diz, só para confirmar agora, né? Se essa é a falsa, né? Que é o que estava pedindo lá, ó. Escolha dentre as afirmativas a que considerar falsa. Então a primeira era falsa, mas agora vamos confirmar que as outras três estão verdadeiras. Toda tributação sobre o consumo acaba gerando alguma perda de eficiência, expressa por um número de transações menor do que ocorreria sem o imposto. Olha só, gente, em todos esses casos aqui, ó, a quantidade que acaba é menor do que a quantidade sem imposto. Em todos esses casos, seja um imposto razoável, um imposto maior ou um imposto gigantesco. Em todos esses casos, a quantidade que a sociedade acaba produzindo e vendendo é menor. Tanto é que a gente tem o peso morto. Então, sempre gera-se uma ineficiência, perda de eficiência. É daí que agora a gente já pode falar assim: ah, então o governo tem que pegar esse dinheiro e usar em atividades que têm externalidades positivas. Não foi a discussão da primeira metade da nossa aula hoje? Que tem algumas atividades que, ao você gerar um ganho, você gera um ganho pessoal, mas você gera depois um ganho muito maior social. Você gasta R$1.000 dando uma bolsa para um estudante de mestrado, mas o benefício que a sociedade tem é como se você estivesse dando R$2.500 para toda aquela comunidade em volta da pessoa. Tá, então essa é verdadeira. Vamos para a terceira. É possível um governo arrecadar mais ao reduzir a alíquota de impostos sobre certos bens, porque a perda de valor arrecadado por unidade seria compensada por muito maiores quantidades transacionadas. Isso é o que aconteceria se a gente saísse do terceiro diagrama e fosse para o segundo. Então essa afirmativa é verdadeira. É possível isso acontecer. A gente sair de uma situação igual essa do terceiro diagrama e ir para a situação do segundo. Por último, nos diagramas acima, o valor arrecadado com o imposto não é sempre maior que o peso morto. Ô, professor, mas Oi. essa última opção aí, eu vou confessar que me deixou muito bugada.
Eu não sei, eu acho que esse não já veio associado na minha mente com falso. Tanto é que eu marquei depois que eu reli que percebi o erro. E não Eita, foi só eu que cometi esse mesmo erro, outras pessoas também, que eu sei. entendi. Tá, então vamos fazer o seguinte, o que que eu posso fazer? Eu posso liberar quem marcou a quarta opção. Dizer que ela é a resposta certa também, mesmo ela não sendo certa, né? Vocês concordam que ela está errada. Mas ela estava, digamos assim, pegadinha, né? Ela estava com dupla negativa, uma falsa que diz uma negativa. Eu posso fazer com que, não quem marcou a alternativa certa não vai mudar, mas eu posso dizer que A e D são certas. Aí, se alguém se viu ludibriado, enganado por essa última, eu dou crédito para ela. O que que vocês acham? Parece justo? Ou não? Por mim tá, por mim tá ok, professor. Eu não marquei ela porque depois que vim perceber, mas realmente, quem lê rápido assim, pelo menos eu caí um pouco na pegadinha. Aqui, ó, mas não, foi só uma pessoa. Só uma pessoa que caiu nessa pegadinha. Mas eu Foi só posso. tu, Milena. Não, ela não caiu, não, ela escapou na última hora. Ah, Eu não foi? caí, eu reli de novo. Ah, tá. Não, mas então acho que eu não vou mudar, não. Já que foi só uma pessoa de 23, aí eu acho que. Eu entendo o risco que você falou, mas estou achando que ele não foi, É porque a primeira era digamos. mais falsa, entendeu, professor? A primeira estava logo de clara, era mais falsa. Então, Pronto. Tá certo, pessoal. Perguntas, comentários, reclamações antes de eu interromper aqui a nossa gravação? eu queria perguntar só sobre as outras atividades, professor. Como é que vai ser o cronograma dessas outras atividades? O senhor já tem? Vai ser liberado por semana, já que a gente está na reta final agora? Essa semana já vai ter outra Não. lista? Assim, a gente não vai, hora nenhuma a gente vai fazer aquele negócio de sair correndo, sabe, Anne? A gente vai tentar fazer esse final de ano bem tranquilo. É bem provável que até o final dessa semana eu já publique uma nova listinha e na primeira semana de dezembro eu publique a última. Aí, Certo. provavelmente ali para o dia 7, dia 8, a gente Muito já vai. feriado, professor. Pois é, mas por essa época aí vocês já vão ter feito todos os pontos que precisam para passar. Eu vou continuar dando algumas aulas, fazendo alguns encontros, principalmente para as pessoas que não tiverem passado na segunda VA. A gente vai fazer mais algumas revisões e tudo, mas eu acho que ali até o dia 10 de dezembro a gente já terminou a nossa disciplina. E aí vai ficar só com terceira VA, final, aquelas coisas todas, certo? Ok, ok. Mas eu acho que está indo bem, a gente está no ritmo certinho, vai dar tudo certo. Tudo tranquilo. Foi só essa semana mesmo que está com muita atividade. É. Além das atividades da universidade e as Uhum. universidades e também as atividades acadêmicas, né? As duas coisas que juntou nessa semana. Eu entendo. Legal. Então tá, pessoal, vou interromper aqui a nossa gravação. Interrompeu? Não, parece que não.